Eu queria ler com você, ainda de em pé, uma palavra que se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Poderia projetar aí, por gentileza? Só a parte A, até o ponto ali. Eu quero que todos leiamos juntos, por favor. O Senhor... Peraí, vamos lá todos juntos, gente. 1, 2 e... O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Mais uma vez, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai, na tua gloriosa e bendita presença, nós estamos reunidos na noite deste dia. Pedimos, meu Deus, que o Senhor continue a falar conosco através da tua gloriosa e poderosa palavra, que a ação do teu Espírito Santo seja notória em nosso meio, abre a nossa mente e nosso entendimento para entendermos e colocarmos em prática tudo quanto o Senhor há de falar conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Diga para o seu vizinho da direita e da esquerda assim: Deus não está atrasado. Podeis tomar assento. Quantos aqui têm promessas de Deus que ainda não foram cumpridas? Levante a mão. Quantos estão esperando já há um bom tempo? Levante a mão. Quantos creem que o Senhor tem respostas? Quantos creem que o Senhor ainda vai agir na sua vida? Me digam amém. Deus tarda, mas não falha, amém? Amém? Amém não, gente. Não, gente, aí não. Deus não tarda e nem falha. Fala para o seu irmão aí que está todo mundo errado. Fala assim: Deus não tarda e nem falha. Deus não tarda, irmão. Isso é um ditado popular. Isso não está na Bíblia, não. Deus chega na hora certa. Geralmente queremos que os planos do Senhor aconteçam, na verdade, para ontem, para já, né? Quem não gostaria que os propósitos que Deus tem revelado, as promessas que Deus tem para a nossa vida, já tivessem acontecido, Deus viesse e agisse? Só que Deus não trabalha dentro da nossa agenda, né? Se nós formos abrir a nossa agenda para Deus, e muitas das vezes nós fazemos isso, nós fazemos programações, previsões, e fala assim: daqui tanto tempo eu quero isso, daqui tanto tempo eu quero aquilo, mais tanto tempo eu quero conquistar isso ou aquilo. Mas Deus não está trabalhando dentro do nosso cronograma. E é isso que nós precisamos entender, e a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite. Porque Deus não está atrasado. E é importante que nós tenhamos isso muito claro em nossa mente. Porque Deus não precisa do tempo. Deus usa o tempo por causa da nossa limitação. Nós precisamos do tempo. Deus não precisa, Deus já está na eternidade. Deus já está lá na frente. Deus já está contemplando a nossa futura gerações até não sei quando. Deus já está na consumação dos séculos. Deus já está lá, quando eu e você vão abrir o livro da vida e o nosso nome vai estar lá. Deus já está nesse momento. Deus já está na bodas do Cordeiro. Deus já está no julgamento do trono branco. Deus já está lá. É tão interessante isso, e às vezes nós temos uma dificuldade enorme de entender isso, porque nós estamos relacionados ao tempo Cronos, e Deus está no Kairos, e nós não conseguimos entender muito bem isso. Mas olha bem, a Bíblia nos fala que eu e você, olha bem isso, somos já separados, escolhidos, eleitos nele. Efésios capítulo 1 fala isso, antes da fundação do mundo. Dá para entender isso, irmãos? Deus sabia que antes que o mundo fosse formado, que eu e você estaríamos aqui essa noite. É interessante entender que lá no Gênesis, no capítulo 3, quando Deus faz uma promessa para a humanidade, que o homem cai no pecado, e Deus fala: olha, da semente da mulher nascerá um,
que esmagará a cabeça da serpente. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus fala isso. O apóstolo Paulo é revelado isso a ele, que Deus enviou Jesus, o seu Filho. Algumas versões dizem assim, no momento certo. Diga assim, no momento certo. Em outras versões diz assim, na plenitude dos tempos. Enviou o seu próprio Filho para nascer de mulher humana, para estar debaixo da lei. Você sabe quando essa promessa se cumpriu, quando Jesus nasceu? 4.000 anos antes, lá no Gênesis, Deus fez essa promessa para a humanidade. Ou seja, 4.000 anos depois. Para nós, é muito tempo. Mas Deus já estava lá quando Ele fez essa promessa. Então, eu quero que você aprenda 2 verdades, pelo menos aqui. Deus jamais chega atrasado. Mas é importante você entender que Ele também não chega adiantado. Nós escutamos, Deus não se atrasa, mas Deus também não se adianta. Ele chega na hora certa. E tem uma coisa, Deus, Ele faz cumprir toda a sua palavra, porque Ele tem poder para isso. Interessante que o Salmo 33, capítulo 9, diz assim, pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O nosso Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele já fez por você o que você está pensando na eternidade. Deus já está lá no momento em que você vai comemorar a sua vitória. Deus já está lá. E os Salmos 64, versículo 8, diz que o seu nome é já. Deus já fez, já realizou. Fique tranquilo, tudo o que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. E é interessante pensar isso, que Deus não está atrasado. Nós temos essa dificuldade, e eu quero que você saia daqui, em nome de Jesus, essa noite, na certeza que tudo o que está acontecendo com você está no tempo certo. Se Deus não agiu, está no tempo certo, na hora certa, no momento certo, na hora exata, Ele vai cumprir absolutamente tudo que Ele te prometeu. Eu fico imaginando a história de José. E eu quero meditar com você um pouquinho aqui. José era um jovem de 17 anos, teve visões, teve sonhos, e aqueles sonhos Deus revelou para ele que ele ia ter um cargo de governador, que o sol e as estrelas e a lua se inclinavam diante dele, e Deus mostrou aquela visão maravilhosa, aquele sonho maravilhoso para ele. Conclusão, ele contou o sonho, os seus irmãos ficaram com ciúmes, e ficaram muito enciumados mesmo, e aí venderam José como escravo. Contaram para o pai que ele tinha sido morto. Era um jovem, um adolescente, de 17 anos. E José foi levado ao Egito. E a Bíblia nos diz que os anos foram passando. E José é vendido como escravo. Espera aí. Eu fico imaginando a cabeça de José. Poxa, eu tive um sonho de autoridade. E estou eu aqui vivendo como escravo. Mas Deus deve reverter isso, não é possível. E os anos foram passando. E a Bíblia nos fala que José passou pelo menos 11 anos até que chegasse na prisão onde ele estava. Ele não passou esses 11 anos na prisão. A Bíblia não fala quantos anos ele ficou na prisão. Mas o fato é que ele foi para a prisão após ser vendido escravo, porque houve uma denúncia fraudulenta contra ele, dizendo que ele tinha tentado assediar a mulher do Potifar, que era aquele que tinha comprado ele como escravo. Mas o fato é que ele estava na prisão. E ele estando na prisão, chega lá o copeiro e o padreiro do rei, de Faraó. E os dois tiveram sonhos. Isso já fazia 11 anos que ele tinha sido vendido como escravo. E aí, 15 anos que ele tinha sido vendido como escravo. E aí ele passou esse tempo, ele ficou 11 anos mesmo, porque ele quando assumiu o cargo de governador, ele tinha 30 anos. Então ele tinha 11 anos, certo, pastor?
Aí o que aconteceu? Quando ele chega lá, que o padeiro e o copeiro chegam na prisão, depois de 11 anos da promessa, esses homens tiveram um sonho, e o sonho era que o padeiro ia morrer e o copeiro ia voltar a restituir o seu cargo. E José fala para o copeiro assim, olha, quando você for restituído o seu cargo, lembra de mim. Lembra de mim. José já estava meio que, parece que, já não acreditando mais que Deus poderia agir. Ele já estava pedindo a ajuda do copeiro. E é interessante analisar essa história e nos colocarmos no lugar de José. Quando José, que o copeiro é restituído, a Bíblia diz claramente que o copeiro se esqueceu de José. 2 anos se passaram após o copeiro ter sido restituído copeiro do rei. E a Bíblia nos fala que quando o faraó ali sim tem um sonho, vocês conhecem bem a história, manda chamar José, José interpreta o sonho e é colocado como governador. E Deus cumpre a promessa dele, com ele. Ele tinha 30 anos de idade. 13 anos depois que Deus havia dado o sonho para ele. Mas eu pergunto para você, depois que nós lemos a história, fica fácil de entender. Mas eu pergunto para você, o que seria de José? O que seria de José se o copeiro tivesse lembrado dele? Se o copeiro tivesse chegado diante de Faraó, digamos que o copeiro fosse um mineirinho, e chegasse diante de Faraó e falasse assim, rei, é o seguinte, tem um rapazinho, lá na prisão, bonzinho de tudo, e eu estou aqui, a copa está uma função danada, e eu estou precisando da ajuda desse rapazinho. Olha, ele é bonzinho, ele cuida de tudo lá dentro da cadeia lá, e ele no cárcere lá, ele limpa tudo, é bem arrumadinho, ele é um menino muito bonzinho, deixa eu trazer ele para cá. Se ele tivesse feito isso, o que teria acontecido? José provavelmente seria um bom serviçal dentro do palácio de Faraó, talvez chegasse um ponto até ser o copeiro, mas não era aquilo que Deus tinha planejado para a vida dele. Ele precisava aguardar um pouco mais, porque Deus não estava atrasado. Na hora exata, na hora certa, Deus dá um sonho a Faraó, e aquele sonho, Deus assim, agora José, parece que eu esqueci você aí nessa prisão, mas agora José, agora está na hora de você assumir o propósito que eu tenho para a sua vida. Agora está na hora de você alcançar aquele sonho que eu dei a você 13 anos atrás. Agora é o momento. Entenda uma coisa, meu irmão. Deus sabe tudo, tudo. E Ele há de agir na hora certa. Eu entendo uma coisa. Deus sabe tudo sobre você. Deus está te vendo. Deus está te ouvindo. Deus sabe os seus pensamentos. Deus sabe o que você está pedindo para Ele. Deus sabe o que você está esperando dEle. E te digo mais, entenda uma coisa. Se Ele não agiu ainda, porque Deus tem algo maior para a tua história. Ah, você não entendeu não. Vou repetir para você, se Deus ainda não agiu, é porque Deus tem algo maior na sua história, Deus tem algo maior para a sua vida, Deus quer colocar você em patamares maiores se Ele não agiu ainda. Se Deus não agiu ainda, Deus tem algo, uma experiência mais profunda com Ele, que Ele quer que você experimente. E se você crê nessa palavra profética, dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor, essa palavra é para você. Se Ele não agiu ainda, é porque Ele tem algo maior. Deus tem algo maior. Talvez, para muitos, possa parecer ao contrário. Possa parecer que Deus está atrasado. Para muitos, pode parecer que é tarde demais. Isso às vezes pode confundir a nossa mente.
Talvez tarde demais para o médico. Talvez tarde demais para um advogado. Talvez tarde demais para muitos pais e para muitas mães aqui. Talvez tarde demais até para pastores. Pode ser que digam: agora é tarde, você deveria ter cuidado melhor da sua saúde. Talvez tem pessoas que ouviram isso aqui. Talvez você tenha ouvido: agora é tarde, você deveria ter dado mais atenção à educação do seu filho. Você deveria ter ficado mais perto dele. Você deveria ter trabalhado menos e cuidado mais da sua família. Talvez alguém diga que você deveria ter cuidado melhor de mim, cuidado melhor do nosso casamento, porque agora é tarde. Mas quando Deus quer agir, nunca é tarde demais. Deus às vezes, entenda isso uma coisa, Deus às vezes deixa o difícil ficar impossível, para que Ele entre com a providência. Entenda uma coisa, meu irmão, não é tarde, nunca é tarde para Deus intervir no seu casamento. Nunca é tarde para Deus intervir na sua saúde. Nunca é tarde para Deus intervir na sua família, no seu ministério. Não é tarde para Deus intervir nos seus negócios. Não é tarde para Deus intervir na sua empresa. Não é tarde para Deus intervir no seu relacionamento. Para Deus, nunca é tarde, porque Ele não está atrasado. Você possa ouvir um amém? Mas talvez alguém diga: pastor, enquanto há vida, há esperança. Eu até concordo com o senhor. Mas, na verdade, tem muitas áreas na minha vida que já morreram. E eu tentei um tempo, enquanto ainda estava vivo aquilo dentro de mim. Enquanto os meus sonhos estavam vivos. Enquanto eu achava que tinha uma chama acesa ainda no meu casamento. Enquanto eu percebia que tinha uma fagulhinha lá. Eu ainda tinha esperança. Eu ainda achava que Deus poderia agir. Mas agora, já morreu. Já acabou. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, trazer para você 3 situações de morte. Que certamente, uma delas, você se encontra. Se você está dentro desse contexto. Uma delas você se encontra. Primeiramente, eu quero falar sobre a filha de Jairo, no capítulo 8 de Lucas. Uma história conhecida, mas eu quero tirar rapidamente aqui, porque talvez você está nesse conceito. Talvez você veio até Jesus quando a coisa começou a ficar ruim, quando a coisa começou a ficar complicada, quando você começou a perceber que você não tinha mais domínio sobre a situação. Jairo fez isso. Jairo primeiro tentou de tudo, certamente deu remédio para a menina. Aí ele tinha uma filha de 12 anos, que estava à beira da morte. E a Bíblia nos fala que Jairo foi até Jesus. E olha que para o Jairo ir até Jesus, certamente ele já tinha gastado todas as suas forças, seus argumentos, as suas energias, tudo o que ele podia fazer, porque Jairo era o principal da sinagoga. E se tinha uma coisa ali que tinha um perrengue danado ali, eram os dirigentes de sinagoga com Jesus. Mas o fato é que o Jairo chega diante de Jesus. Deixou em casa alguma coisa morrendo. Deixou a sua filha ruim. Talvez você veio até a igreja, chegou até aqui e falou assim: olha, a coisa está feia lá em casa. Está complicado a situação. Eu já gastei tudo que eu podia gastar de energia, mas eu não consigo solucionar. Mas eu creio que Jesus pode fazer algo, e veio até a casa do Senhor.
veio buscar do Senhor uma solução para este problema. Deixou em casa morrendo. Mas no caminho, no percurso, eu não sei quanto tempo levou da casa de Jairo até onde Jesus estava, a Bíblia não fala. Mas eu sei que nesse percurso, enquanto Jairo estava ali esperando o milagre, esperando o agir de Deus, chega alguém que estava lá, tomando conta, dentro da casa de Jairo, acompanhando a situação da menina que estava piorando. E chega e fala assim, olha, já acabou. Jesus disse que ia, Jesus talvez tenha dado até alguns passos para ir, mas aí a menina morreu, porque aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas de vestido de Jesus, e Jesus parou, foi atender, entender, mostrar para todo mundo que tinha saído o poder dele, e nesse decorrer chega alguém e fala assim, olha, não tem mais jeito, é tarde demais para você, já morreu sua filha. E eu fico imaginando o semblante de Jairo quando ele escuta essa notícia. Já para eu pensar a expectativa, vamos Jesus, a menina está ruim, vamos Jesus, vamos logo, eu não quero ser indelicado aí, só está nesse papo aí com essa mulher aí, já curou ela, vamos Jesus, me ajuda, Jesus, está ficando tarde. E aí chega alguém, talvez quando Jairo viu aquela pessoa chegando, talvez a expectativa de Jairo é a seguinte, deve ter melhorado, né? Tomara que a notícia seja boa, mas a notícia não era boa. E aquela mulher, aquela pessoa que chegou para dar um recado para Jairo, diz assim, olha, não adianta mais. Jesus, atrasou. Não dá mais tempo. A menina morreu. Mas Jesus mostra. Interessante que Jesus, certamente, na feição de Jairo, eu fico imaginando qual seria a minha, que eu tenho 2 filhas, e eu fico imaginando o que teria acontecido com o meu semblante ao ouvir isso. Quando Jesus olhou para Jairo e percebeu que ele deve ter se desfalecido, o chão deve ter sumido nos pés dele. Jesus fala para Jairo assim, Jairo, não temas, crer somente. Mas Jesus já não tem mais vida. Nós nos atrasamos. Jesus só atrasou, se só tivesse chegado, poderia ter resolvido. Já não dá mais jeito. E Jesus fala, não temas, crer somente. Talvez você está nesse contexto. A morte já chegou. Talvez você já percebeu, alguém já falou assim, olha, não peça mais para Deus isso. Não tem mais jeito. Não peça mais. Já foi. Não tem mais solução. Já está morto. Lá naquela situação, Jesus toma a iniciativa e fala assim, vamos lá, Jairo. Mas está morto, mas vamos lá, Jairo. Mas já morreu, é melhor preparar o funeral. Vamos lá, Jairo. Não temas, crer somente. E Jairo foi. E quando chega ali, todo mundo chorando, mas Jesus opera o milagre. Porque Jesus nunca está atrasado. E Jesus chega, ordena para aquela menina que ela se levantasse, e ela fica de pé, e dão de comida para ela, e Jesus ressuscita a filha de Jairo. Muito bem. Então, aguarde aí no seu coração, você vai vendo onde você se encaixa aí. Também no livro de Lucas, no capítulo 7, já é outro contexto. Já é o contexto de uma mulher. Uma mulher que já tinha enterrado o seu marido. Essa mulher morava numa cidade chamada Naim. A Bíblia não dá o nome dela, como deu o nome de Jairo. A Bíblia não dá o nome dessa mulher. Só diz que ela morava em Naim. E quando Jesus vai chegando às portas da cidade, uma multidão vem saindo junto com aquela mulher. Aquela mulher já não estava mais como Jairo. Aquela mulher já estava um pouco mais avançada. Já tinha morrido. Já tinha velado. Já estava a caminho do cemitério. Estava no enterro.
Eu lembro que quando eu morava lá em Minas, tinha o enterro era na rua. As pessoas pegavam o caixão com a rodinha, assim, um carrinho com a rodinha, e ia levando para o cemitério. E eu fico imaginando essa cena também. E essa mulher conhecia esse caminho, porque se essa mulher era viúva, ela já tinha feito esse caminho levando o marido dela. Só que no momento que ela estava levando o marido dela, ela não tinha encontrado com Jesus. Ela não conhecia Jesus. Talvez nem tinha ouvido falar de Jesus. Ela não estava esperando por Jesus. Mas ela estava no caminho do cemitério para enterrar o único filho que ela tinha. Irmão, se você pensar, se você entender o quanto isso era complicado para aquela mulher, sendo viúva naquela época, e o único filho que poderia dar o sustento para ela também ter morrido, eu imagino o desespero dessa mulher. Mas ela encontra Jesus. Jesus não estava adiantado e nem atrasado. Propositalmente, Jesus estava passando ali no momento certo, na hora certa. Jesus nem pegou ela dentro de casa e Jesus nem chegou, estava no cemitério. Jesus chegou no meio do caminho. Talvez você está indo enterrar. Você já perdeu a expectativa de uma solução, de um agir. Já, Senhor, o Senhor já atrasou. Já morreu lá em casa. Agora, olha, eu estou indo pôr um ponto final nessa história. Eu já chorei por isso. Eu já velei essa situação. Eu já amarguei a tristeza dessa perda. Entenda o que Jesus está falando. Às vezes você já amargou a tristeza da perda, já planteou isso que é importante para você, que era importante para você. E você está levando para o cemitério. Vou botar um ponto final. Quero botar uma pedra em cima e nem lembrar disso mais. Mas aí Jesus chega na hora certa para mostrar para você que às vezes Ele age também antes de você colocar uma pedra em cima do problema. E Jesus toca naquele caixão. Olha que coisa. E o interessante é que Jesus fala para aquela mulher antes: não chores. Mas como não chorar? Eu fico imaginando, meu Deus, aquela mulher não conhecia Jesus. Aquela mulher não estava esperando que Jesus passasse ali, mas Jesus tinha um encontro com aquela mulher naquele lugar. Jesus chegou na hora certa. E antes de operar o milagre, Jesus diz: não chores. Eu acho que a mulher diz assim: como não chorar? É que o Senhor não conhece a minha situação. Eu estou pela segunda vez fazendo o caminho do cemitério, Jesus. Mas Jesus fala: não chores. E Jesus toca naquele caixão. O enterro para. E Jesus pega na mão daquele menino e manda que ele se levantasse. Oh, meu irmão, eu fico imaginando aquela cena. E aquele defunto se coloca de pé. Pelo poder da palavra de Jesus. Porque Jesus chegou na hora certa. Mas talvez você está aqui numa situação um pouco mais avançada. Fala assim: pastor, se tivesse morrendo lá em casa, eu até entendo que Jesus curou a filha de Jairo, foi lá, ainda, o corpo talvez não estava nem tão gelado, não estava nem duro. A situação não estava nem complicada demais. Já tinha morrido, é verdade. Eu já não tinha esperança. Mas não estava tão complicado assim, porque ainda estava lá, tinha acabado de morrer. Ou então você vai dizer assim: teve jeito porque não tinha enterrado ainda. Mas a minha situação, como foi dessa mulher que estava a caminho do cemitério. Mas a minha situação é um pouco mais grave. A minha situação é um pouco mais complexa, pastor. O que eu valorizava, o que eu estava esperando que Jesus viesse agir a meu favor, o que eu esperei por Ele, mas não aconteceu, já faz tempo. Eu já enterrei. Eu desisti.
Eu já enterrei. E não só enterrei, eu coloquei uma pedra bem pesada em cima, para nem me lembrar mais. O Senhor demorou, Jesus. O Senhor demorou demais. Já faz um tempo que eu enterrei esse projeto. Já faz um tempo que eu enterrei esse plano. Já faz um tempo que esse sonho, nem sequer eu me atrevo a pensar nele. Não tem mais jeito. Eu quero mostrar para você que você está errado. Porque a Bíblia nos fala, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, eu gostaria que você abrisse esse texto. Evangelho de João, no capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim a palavra de Deus: estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte. Diga, não acabará em morte. Mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 5. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Diga para o seu vizinho assim: Jesus te ama. Olha que interessante isso aqui. Jesus te ama, Jesus me ama. E aí você talvez está pensando, se Jesus me amasse mesmo, Ele teria me atendido. Jesus me amasse mesmo, Ele teria agido e eu não teria enterrado esses sonhos. Eu não teria enterrado esse projeto. Eu não teria enterrado a minha esperança e as minhas expectativas. O fato de Jesus nos amar não significa que Ele vai agir dentro do nosso tempo. Novamente eu volto nisso. Não é porque Ele nos ama que Ele vai fazer de acordo com o meu projeto, com o meu cronograma. Olha que coisa interessante, irmão. Jesus manda, Marta, o enfermo, o Lázaro fica doente. Sabendo que Jesus tinha poder, sabendo quanto Jesus tinha operado de milagres, essa família de Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. E eles sabendo, falaram assim: olha, Lázaro está doente, corre para chamar Jesus, porque Jesus vai chegar aqui e vai fazer o quê? Vai curar o Lázaro. Como não? Ele curou a tantos, muito mais a quem Ele ama. Engraçado que ela fala que Jesus amava, vai falar que aquele que Ele ama está doente. Mas a Bíblia reforça dizendo: Jesus amava. Então não era uma interpretação dela. Jesus realmente amava aquela família. E eles mandam alguém lá, correndo, falar com Jesus. Esse correndo, irmão, era caminho de um dia, cerca de 40 quilômetros. Correu lá o mensageiro. E chega e fala assim: Jesus, olha, Lázaro, teu amigo, que tu amas, está morrendo, está doente, está mal. Corre lá para curá-lo. E Jesus fala: fica tranquilo. Essa doença não é para a morte. Diga assim: pode estar mal, mas vai ficar bem. É o que Jesus estava falando. Pode estar ruim, irmãos, do jeito que você está aí, mas vai ficar bem. Mas vai ficar bem quando? No seu tempo ou no tempo de Deus? E Jesus, eu fico imaginando a alegria daquele mensageiro. Não vai morrer, Jesus, não, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, fica tranquilo. E o mensageiro volta, animado, feliz. Eu fico imaginando o semblante assim,
tranquilidade. Jesus falou, irmão, não fui eu que estou falando. É Jesus que falou. Olha, essa doença não é para a morte. Significava o quê? Que Lázaro não ia morrer. Era isso que Jesus tinha dado a entender para aquele mensageiro. E o mensageiro volta, certamente muito mais tranquilo, nem correu tanto para voltar para ir de volta. Falei assim, vou chegar lá, Lázaro já vai estar de pé. E quando ele chega, ele recebe a notícia, olha, Lázaro está morto. Ele deve ter dito assim, o quê? Lázaro está morto? Mas como assim? Jesus agora veio para mentir? Ele fala comigo. Eu fico imaginando ele chegando para Maria, Marta, Jesus não é mais o mesmo, não. Ele falou comigo que Lázaro não ia morrer, que ele não ia morrer, que essa doença não era para a morte. E eu fico imaginando que ele deve ter comentado isso com todo mundo que ali estava. E ele deve ter pensado assim, bom, Jesus não veio curar, mas ele deve vir para o velório, né? O velório ele deve aparecer amigo dele, né? Quero ver a cara dele quando chegar aqui. Ele falou que o rapaz não ia morrer. Eu mesmo vou perguntar para ele. E passou o velório. E Jesus não apareceu. Talvez ele fosse assim, nossa, isso porque era amigo, né? Mas para o enterro ele deve vir, né? Não é possível. Primeiro ele fala que não morre, não vai morrer. Depois não aparece o velório. Agora para o enterro ele deve vir, amigo dele, caramba. Ele ama esse pessoal. Pelo menos fala que ama, né? E Jesus apareceu para o enterro? Não apareceu para o enterro. E sepultaram a Lázaro. Dá para imaginar? Botaram uma pedra pesada em cima, na frente do túmulo. Dá para imaginar essa família? Dá para imaginar esse contexto? E aí no versículo 14, Jesus disse para os seus discípulos assim, ó. Jesus disse para os seus discípulos assim, claramente, Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa de que ele lá não tivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse-me aos outros discípulos, vamos nós também morrer com ele. Olha a situação. Tinha que ser o Tomé, né? E aí Jesus tinha sido quase apedrejado lá, estava lá perto na aldeia de Betânia, onde Lázaro estava, e ele estava voltando lá para perto de Jerusalém. Betânia era bem próximo de Jerusalém. E Jesus falou, vamos voltar para lá. Mas Lázaro não está morto? Tá, vamos fazer o que lá? Talvez os discípulos tenham perguntado. Nós vamos lá morrer também. Mas Jesus tinha outros planos, e ele não revelou para ninguém. Não é porque não enterrou que ele não está a caminho da solução. Não é porque está enterrado que ele já deu um ponto final. Talvez você tenha dado um ponto final, mas ele não deu um ponto final. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Entenda isso. Muito bem. E aí, Jesus chega. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou em casa, versículo 20. Disse Marta a Jesus, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo que pedides a Deus, Ele te concederá. Interessante que Marta diz isso. Um pouco mais adiante, Maria diz a mesma coisa. E é interessante nós entendermos que tem hora que parece que o inimigo venceu. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, que a morte é o último inimigo a ser vencido. Às vezes parece, irmão, que o inimigo venceu. Mas é importante nós entendermos que há uma diferença muito grande aqui. Porque Jesus chega perto de Marta
na sequência desse versículo, diz assim: o seu irmão há de ressuscitar. O seu irmão há de ressurgir. E ela diz assim: olha, eu sei, ela disse um pouco antes, eu sei que o que você pede para Deus, Ele faz. Mas Jesus queria mostrar para ela que não era aquilo que Ele faz que conta aquilo que Ele é. Porque Ele diz para ela: olha, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está morto pode voltar à vida, e quem está vivo nunca morrerá. Crê tu nisso? É o que Ele fala. Eu sou. Então não importa o que Jesus pode fazer, o importa é o que Ele é. E Ele é aquele que tem todo o poder, e pode mudar situações, e pode ressuscitar morto, e pode mudar essa história da sua vida. Jesus vem e mostra que Ele era a ressurreição. E é interessante aqui, e eu quero trazer para você agora esse fechamento aqui, já estou terminando, para que você entenda. Jesus disse, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Você crê nisso? Jesus pergunta para Marta. E ela tem uma revelação que só pode ser de Deus aqui, que ela faz uma revelação como Pedro fez, quando Jesus perguntou para os discípulos quem Jesus era. E Marta disse assim, ela disse, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Interessante que ela vai, manda chamar Maria, Maria ouvindo que Jesus já tinha chegado, corre ao encontro de Jesus. No versículo 30 diz assim, ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, perceberam que ela saiu rapidamente, pensaram que ela tinha ido ao sepulcro, chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos pés, dizendo a mesma coisa que Marta disse. Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus, se você não tivesse se atrasado, o meu irmão estaria aqui. Jesus, se o Senhor tivesse atendido ao meu pedido, meu irmão não teria morrido. E talvez, e eu conheço pessoas assim, que têm mágoas, porque Jesus não chegou na hora que a pessoa queria que Jesus chegasse. Até pediu, até esperava por ele. Morreu, e ela ficou aguardando. Antes de fazer o velório, Jesus não chegou, como chegou na casa de Jairo. Talvez ela foi a caminho do cemitério, olhando, ver se Jesus ia vir ao encontro. Eu estou pedindo, eu estou esperando. Diferente da viúva que morava em Naim, que ela não esperava. Mas talvez você está aqui e fala assim, você não está entendendo, eu já fui o caminho do cemitério, olhando para os lados, para ver se ainda tinha uma solução de Jesus mudar a história. Mas essa pessoa chegou e falou assim, olha, já enterrei, mas se o Senhor tivesse me atendido, não teria acontecido. Mas olha, interessante que Jesus fala, e eu quero fazer o fechamento aqui. Jesus vendo-a chorar, versículo 33, do capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em seu espírito, e perturbou-se, e perguntou, onde o puseste? Responderam, Senhor, vem e vê. Versículo 35, todos comigo. Jesus, mais uma vez, gente, todos juntos. Interessante aqui, que Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus tinha certeza, Jesus foi ali para isso. Era um projeto que Jesus chegasse para mostrar a glória do Pai.
Antes de Jesus mostrar o seu poder ressuscitando a Lázaro, Jesus mostra a sua compaixão, para mostrar para mim e para você, que mesmo que o momento dele agir não foi o momento que você esperava, que isso causou frustração em você, que isso causou dor em você, que isso causou tristeza em você, mesmo ele sabendo que mais tarde um pouco, você estaria pulando de alegria, vai estar pulando de alegria, porque ele vai agir na hora certa, mas naquele momento, naquele instante, Jesus olha para aquela família e chora com eles, mostrando amor, mostrando que ele se importa com você, mostrando mesmo que não está na hora dele agir, mas ele toma as dores com você, ele sente a sua dor, ele lamenta com você, ele chora com você. Gente, nós estamos falando aqui de um Deus que desceu dos céus, de um trono de glória, que estava na fundação do mundo, que desde a eternidade ele chorou por um problema meu e por um problema seu. Está doendo em você, dói nele também. Está entristecendo você, entristece ele também. Só que ainda não era a hora dele agir, mas ele se compadece de você. Grandes parte dos milagres que Jesus operou, a Bíblia vai dizer assim: compadecendo-se deles. Não é sentindo pena. Sentir pena é uma coisa, sentir dó é outra. Se compadecer é tomar a sua dor, é tomar a minha dor e chorar comigo. Esse chorar de Jesus é como se fosse um certo consolo, porque se tem alguém chorando com você e você está dando risada, até ofende. Mas se você é amigo dessa pessoa que está chorando com você, você vai chorar com ele. E Jesus, antes de mostrar o seu poder, ele mostra a sua compaixão. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que todos os momentos de choro, de tristeza que você passou, nesse sonho, nisso que é importante para você, e você teve que enterrar, Jesus esteve com você todos esses momentos. E Jesus chorou com você, mesmo que você não tenha visto. E olha o que Jesus fala. Jesus perguntou: onde puseste? E eu quero encerrar aqui. Onde o puseste? Parece que não me faz muito sentido isso. Ora, Jesus estava a 40 quilômetros de distância, e Jesus sabia muito bem que Lázaro tinha morrido. Como Jesus não sabia aonde colocaram ele? Tem coisas que a gente precisa mostrar para Jesus onde a gente enterrou. Tem coisas que a gente precisa ir lá no fundo da nossa alma e dizer para Jesus: está aqui a minha dor, está aqui a minha tristeza, está aqui o meu projeto, está aqui o meu sonho, está aqui as minhas mágoas, está aqui as minhas frustrações, está aqui, nessa tumba gelada, nesse buraco aqui que eu cavei no fundo da minha alma e coloquei uma pedra em cima. Está aqui, Jesus, está aqui. E nós vamos cantar um hino agora, para finalizar. E eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos finalizar já. E esse louvor vai falar que você precisa remover algo para o milagre acontecer. Mas teve duas coisas que Jesus pediu para que fosse feito. Primeiro, que mostrasse aonde estava enterrado.
Entenda uma coisa: Jesus não estava atrasado no caso de Lázaro. Jesus chegou na hora que tinha que chegar. E talvez hoje é o dia do seu milagre. É o dia de Deus ressuscitar aquilo que já está morto, já está enterrado. Talvez você ainda está com um defunto em casa, mas você precisa vir e convidar Jesus para ir até lá. Talvez já esteja no caminho do cemitério, mas você precisa vir ter um encontro com Jesus. Talvez está sepultado como estava Lázaro, mas você precisa vir para mostrar para Jesus aonde está enterrado. Não tenha segredos para Ele. Ele quer que você mostre. Ele quer que você mostre, porque Ele quer ressuscitar isso que está enterrado. E Ele tem todo o poder para fazer isso. Não tem nada atrasado. É o momento certo. Porque se Jesus curasse Lázaro, ia ser mais uma cura. Mas conforme eu disse no caso de José, conforme eu disse, se você olhar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram para a fornalha, Sadraque e Mesaque falaram assim para Nabucodonosor: nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Não vai prostrar, vai morrer na fornalha. Mas Sadraque e Mesaque disseram assim: Senhor, rei, o meu Deus pode me livrar da fornalha. E eu fico imaginando eles a caminho da fornalha. Mas eu estava esperando que Deus me livrasse da fornalha. Eu estou indo para a fornalha. Mas eu estou acreditando que Deus pode me livrar da fornalha. Eu estou dando mais um passo para a fornalha. Eu fico imaginando: Senhor, está chegando perto. Eu estou esperando o Senhor agir. E mais um passo para a fornalha. Senhor, eu estou sentindo o calorzinho já aqui, ó. Se o Senhor tem que ir dar mais um passo, e Deus não age. Eu acredito que esses homens, quando chegaram na porta da fornalha, devem ter falado para Deus assim: Senhor, é agora ou nunca. Talvez você já disse isso para Deus. Eu já disse isso para Deus: Senhor, se o Senhor tem que fazer alguma coisa, é agora. Isso eu ensinando para Deus como agir, entendeu, irmãos? Talvez você faz isso também: Senhor, agora, Senhor, eu estou a um passo de dar tudo errado. Senhor, se o Senhor não fizer agora, não tem mais jeito. Eu já falei isso para Deus. Creio que muitos de nós que já falaram também. Ensinando a Deus: ó Senhor, está na hora, meu amigo. Dá um jeito. A fornalha está aqui, eu estou sentindo bafo. Mas Deus queria não salvar Sadraque e Mesaque da fornalha, mas salvá-los na fornalha, dentro da fornalha, para mostrar um milagre ainda maior, para mostrar uma situação ainda maior. Curar Lázaro era uma coisa, ressuscitar era outra. Curar a filha de Jairo era uma coisa, ressuscitar era outra. Curar aquele menino antes que ele fosse para o cemitério era uma coisa, ressuscitar aquele menino no caminho do cemitério era outra. Livrar Sadraque e Mesaque dentro da fornalha era outra. Que aí o rei Nabucodonosor olhou e falou assim: nós não julgamos 3 homens, mas eu estou vendo o quarto, eles estão desatados, julgamos desamarrados, eles estão desamarrados, e o semblante do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Jesus estava com eles na fornalha. Ele está caminhando, ele achando que Deus não estava agindo. Sabe por quê? Porque se eu olhar a história desses 3 rapazes, a Bíblia diz que eles prosperaram, eles ocuparam cargos maiores depois de passar por esta aflição, por essa luta, por essa prova. Deus não estava atrasado para agir na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus estava na hora certa, porque Deus tinha um propósito maior. Se não aconteceu no seu tempo, se não está acontecendo na sua hora, Deus tem um propósito maior. Se Deus tivesse dado um raio, caído uma chuva para apagar o fogo daquela fornalha, certamente o rei Nabucodonosor não ia fazer um decreto como ele fez.
Certamente o rei Nabucodonosor não ia prosperar, colocar aqueles 3 jovens num dos cargos mais altos que tinha naquela província. Porque Deus tem algo maior, por isso que ele não agiu ainda. Entenda uma coisa, você precisa, o meu convite, essa palavra falou com você, você tem a oportunidade, enquanto nós cantamos assim, de vir até aqui à frente. Deus quer 2 coisas de você: mostrar para Ele aonde está enterrado, como eu disse para Marta e para Maria, aonde o puseram, aonde o sepultaram. Você tem a oportunidade de vir aqui numa atitude simbólica, de vir até Jesus, até o altar, e mostrar para Jesus aonde está enterrado. E se você está em casa ainda o problema, não morreu, está morto, mas ainda não está fresco, foi por esses dias, você pode vir aqui e chamar Jesus para ir até lá. E se você está a caminho do cemitério, você tem a oportunidade de vir aqui e ter um encontro com Jesus e receber o toque de Jesus para ressuscitar isso que está morto. Deus não está atrasado. Neste louvor, se você sentiu no teu coração, você pode vir. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Se você está precisando de um milagre, eu não sei o que você está fazendo ainda no seu lugar. Aleluias. Talvez para muita gente não tem jeito mais, mas para o Senhor tem. Ninguém dá mais nada para o seu caso. Aleluias. Mas o Senhor, o Senhor dá. Ele não está atrasado. Ele tem algo muito grande para te colocar. Se você pudesse contemplar. Se você pudesse entender aonde Deus quer te colocar. Se Ele não agiu ainda, Ele tem algo maravilhoso na sua história. Ele tem um milagre muito maior. Mas você precisa vir mostrar para Ele aonde está enterrado. Você precisa de contar para Ele qual é a sua dor, qual é o seu problema, qual é a sua mágoa, a sua tristeza. Dizer para Ele, Ele vai chorar com você. Ele não vai te acusar. Pastor, mas eu estou em pecado, eu estou uma vida tremendamente afastada dEle. Ei, Ele está te chamando aqui nem para te acusar. Ele está te chamando aqui para te abraçar. Assim, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Não tem problema. Deus é Deus de recomeços. Você que está afastado do caminho do Senhor, está achando que Deus não está olhando para você, está achando que Deus te esqueceu e você acha que já é tarde. Não, é você mesmo. Ele tinha um encontro marcado com você aqui esta noite.
Aleluias. Ele está dizendo para você: o que você está fazendo aí? Não se retém a minha voz, vem. Tem um milagre seu operado aqui essa noite. O Espírito Santo de Deus está fazendo aqui. Aleluias. Tem um agir de Deus sobrenatural aqui. Um mover do Espírito de Deus, ressuscitando sonhos, projetos, casamentos. Talvez você não tenha esperança no seu filho que está enfiado nas drogas, não sabe mais o que fazer. Talvez já disseram para você assim: olha, ele não tem mais jeito para ele. Aonde o homem põe um ponto, Deus põe uma vírgula e continua uma história linda ainda pela frente. Uma história linda ainda pela frente. Eu quero saber quem aqui ainda não disse um sim para Jesus. Quem aqui ainda não falou: Jesus, vem comigo para minha casa. Jesus, eu estou distante dos teus caminhos, mas eu quero hoje que o Senhor faça tudo de novo. Me levanta dessa cova onde eu me enfiei, Jesus. Eu não quero mais estar longe dos teus caminhos. Tem alguém aqui que nunca disse um sim para Jesus? Levanta a sua mão e fala assim: eu quero ele, que ele vai para minha casa comigo hoje. Jesus, vem comigo. Você que nunca disse um sim, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar à casa do Pai. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer mudar essa história. Você que nunca disse um sim, ou que está voltando, reconciliando, levante a sua mão para que eu possa ver. Nós só vamos fazer uma oração por você. Você não precisa nem sair do seu lugar, se você não está aqui na frente. Levante a sua mão. Hoje é uma noite de salvação. Deus marcou um encontro com você aqui. Deus tem algo muito especial. Ele quer trabalhar novamente na sua vida, mas você precisa se entregar a Ele. Levante a sua mão, você que quer voltar aos caminhos do Senhor, ou você que nunca disse um sim para Jesus. Nós vamos orar por você. Tire essa pedra. Entenda uma coisa: tirar a pedra cabe a mim e cabe a você. Deus não vai ressuscitar sonhos. Deus não vai ressuscitar a sua vida. Deus não vai ressuscitar alguém da sua família. Deus não vai agir se você não tirar a pedra. Aquilo que cabe a nós, nós precisamos fazer. São duas coisas: mostrar onde está o problema e tirar a pedra. A pedra é a incredulidade. A pedra representa a incredulidade. Tira essa pedra do coração e convida Jesus a mudar a sua história. Tem alguém? Tem alguém aqui? Não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você não está aqui por acaso. Você que está afastado, está em pecado, você sabe, o Espírito Santo de Deus está me incomodando aqui, gente. Ei, é com você. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. É uma chance, é uma oportunidade que Deus está te dando. Filho, tira a pedra. Eu quero operar um milagre, mas você precisa tirar a pedra. Onde está você? Tem afastado longe dos caminhos do Senhor. E o Senhor está te chamando aqui nessa hora. Aonde está você? Olha, que Deus te conceda uma outra oportunidade. E se você está com vergonha, depois do culto me procure. Eu vou orar por você. E você que está aqui na frente, entenda uma coisa: quando a gente mostra para Jesus aonde está o problema, aonde está enterrado o problema, cabe a nós tirarmos a pedra. Jesus falou: tira a pedra. Antes dele chamar Lázaro para fora, ele disse: tira a pedra. E a pedra é aquilo que
está impedindo Jesus de agir. Ele poderia remover, mas isso cabe a nós. Não deixe que a incredulidade seja obstáculo para o agir de Deus. Feche seus olhos e fala: Senhor Deus, eu te mostro agora nesta hora, Senhor. Repita comigo. Aonde está, Senhor, enterrado este problema? Enterrado o meu sonho, Pai. Aquilo que era importante para mim, que se tornou um problema porque ele morreu. Eu peço, Senhor, nesta hora, que o Senhor venha agir de forma sobrenatural. Eis que eu estou te mostrando aonde eu enterrei. Diga o nome do problema, diga o nome do sonho, diga o nome da tristeza, diga aquilo que está enterrado para Jesus nessa hora. Só você e Ele. Fala: Senhor, está aqui, está aqui. Em nome de Jesus, fala com Deus, mostra para Ele. Senhor, está aqui, Senhor. E Jesus manda que você tire a pedra. Tira a pedra nesta hora. Em nome de Jesus, tira a pedra nesta hora. Soberano Deus, Pai, está aqui os teus filhos, Senhor Deus, que deram crédito à tua palavra, Senhor. Que essa palavra que é viva, eficaz, penetrante, Senhor, mais que espada de dois gumes, Senhor, que vai na divisão da junta e medula, Senhor. Deus, entra, Senhor Deus, com as providências, Pai. Ressuscita sonhos, ressuscita projetos, Pai. Levanta aquele que está caído, levanta aquele, Senhor Deus, que já está morto, enterrado, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, que no nome de Jesus, Pai, projetos sejam restaurados nessa noite, sonhos sejam ressuscitados, Senhor Deus, a alegria seja ressuscitada, a esperança seja ressuscitada, Senhor Deus, a expectativa seja ressuscitada, Senhor. Oh Deus, oh Pai, as pessoas que estão aqui aguardando o seu agir ainda, Pai, que ainda não é hora, que ainda não é o tempo, Senhor, mas que saiam com a esperança, com a certeza, Senhor, que o Senhor tem algo muito maior, muito mais forte, Senhor, muito melhor, Pai, uma experiência mais profunda contigo, uma experiência mais íntima, Senhor, uma experiência mais próxima. O Senhor há de mostrar a tua glória, Senhor, o Senhor há de mostrar o teu poder, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Deus, contempla a cada coração, a cada necessidade, contempla, Senhor Deus, a cada um, Senhor, aquele que está chorando nesta hora, Senhor Deus. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor está ali junto, abraçando o teu Espírito, chorando e consolando a cada um, Pai, e na hora certa, no momento certo, o Senhor há de agir, Pai. Ah, Senhor, renova a nossa esperança nessa noite, Pai, que possamos sair daqui convictos que a nossa história está nas tuas mãos. O Senhor não perdeu, Senhor Deus, o controle dela. A nossa história pertence ao Senhor. Ah, Senhor, mas que possamos sair daqui confiantes, Pai, que no seu tempo, tudo há de acontecer. Do sobrenatural vai acontecer, o teu agir vai acontecer, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra, recebeu a tua vitória, dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis tomar assento.